Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós temos um encontro marcado e Deus tem algo novo para as nossas vidas. Vem comigo porque o Calvo está falando. Então, meus queridos, quero compartilhar algo com vocês, uma revelação interessantíssima que o Espírito Santo compartilhou comigo. E eu gosto de compartilhar as coisas que ele ministra na minha vida. O texto é Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, que diz assim: Logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte orar, para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, ou imediatamente, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E por isso, descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Texto muito conhecido, vários ministros, pregadores se apropriaram do mesmo para pregar. Serve de debates e discussões até filosóficas no campo do simbolismo. Muitos não acreditam que a literalidade no texto, pois julgam ser impossível um homem andar sobre as águas. Mas quem conhece um pouquinho o Deus que nós seguimos, isso é simples. E a forma como ele criou o universo e as leis que regem ele determinou que houvesse gravidade. Determinou também que nós andássemos em terreno firme. Ao contrário disso, ele cria as aves para voarem. Mas ele poderia perfeitamente criar o homem com o poder de voar, de andar sobre o ar. Ele que criou as leis da física e determinou que fosse exatamente dessa forma. Então isso não me assusta. Eu não quero aprofundar aqui em pormenores e detalhes, mas algo curioso me chama a atenção. A gente poderia ver alguns tópicos, alguns aspectos, alguns significativos, algumas vertentes, algumas lições que se tiram do texto. Mas eu quero me prender exatamente a algo extremamente curioso. Jesus, quando vai ao encontro deles, quase pela manhã, ele não sobe no barco, ele fica parado no meio do mar. Interessante isso, não é? Os discípulos estavam com medo. Com a ordem de chegar do outro lado, aparece um ser no escuro, andando sobre as águas. Chocou, provocou temor, desespero. Eles desceram para o porão e gritaram: é um fantasma! Exatamente isso. Quando Jesus para observar as nossas reações, muitas vezes não conseguimos mais perceber ele ou ter a perfeita definição de que ele continua sendo Deus ou
aquele que supre, aquele que abençoa, aquele que resolve. Mas quando ele para e nos deixa no meio da tempestade, temos a visão deturpada que ele é um fantasma assustador. Existem pessoas que só aceitam o Deus das vitórias e não o Deus que observa as nossas reações. Curiosamente, a maioria dos discípulos escolheram o medo, porém Pedro viu uma perspectiva, uma oportunidade de marcar a sua história. Ele percebeu por outro ângulo, no meio da tempestade ele está andando sobre as águas, eu também quero. Jesus não foi até Pedro para segurar na mão, disse vem. Negativo, ele parado disse desça. Você quer? Toma uma atitude. Você quer? Toma a iniciativa. Você quer? Haja sobre a tempestade. E Pedro disse, se és tu, me ordene. Jesus liberou a palavra e disse, venha. Pedro deu passos andando sobre as águas. Aleluia. Extraordinário isso. O que a gente aprende com isso, Calvo? Algumas lições. Observe que quando o bebê está no ventre da sua mãe, ali é confortável, ele está cercado de uma bolha de água, ele está se alimentando, ele está protegido no ventre da sua mãe. Mas quando ele completa 9 meses, a maioria das vezes, embora alguns nascem prematuramente, que ele sai para esse universo, a primeira reação é de choro. Ele está agora vindo para um outro estágio da sua vida. Mas ele tem que nascer, ele tem que sair do ventre. E é exatamente isso. Deus nos impulsiona para evoluirmos e crescermos. Nem sempre ele vai pegar nas nossas mãos para ir conosco. A própria criança, quando está crescendo, a partir dos 9 meses, os pais começam a treiná-lo para ele andar. Em algum momento ele deixa o menino dar passos sozinho, ele cai e novamente tem que levantar para aprender a andar. Essa é a máxima do reino. Jesus poderia perfeitamente pegar na mão de Pedro, mas ali não é um ato palpável, é uma ação de fé. E a fé nos dá condições para agirmos. Tendo eles partido, o Senhor cooperou com milagres. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Não fique esperando que sempre Deus haja. Porque quando nós dependemos unicamente da ação de Deus, somos passivos. Somos morosos, letárgicos, preguiçosos. Ele dá a ordem e diz, agora haja, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós. Deus é apaixonado por iniciativas. Pedro ficou na história porque agiu sobre a tempestade, andou sobre as águas. Você pode questionar, mas lá na frente ele se submergiu porque deixou de olhar para Jesus. Desta forma, Jesus foi até ele, segurou na mão e o trouxe de volta. Pedro foi até a última instância da sua fé, deu passos sobre as águas. E o que Deus quer das nossas vidas são os passos. Ele te convida hoje para você descer do barco e pisar sobre a tempestade. Um grande abraço. Não esqueça, o calvo está fácil.